Senhor nos ajude a continuarmos recebendo as bênçãos dele, não? Vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia. Apenas o verso 3, verso 3 de Malaquias 4. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. E pisareis os ímpios. Senhor, nós te damos graças, mais uma vez, como já foi agradecido aqui, por esse domingo abençoado, por mais essa maratona, incluindo esse trabalho externo de irmãos que vão treinando, evangelizando lá fora e voltam cheios da graça, como o irmão Lázaro cantando aqui, tocando o seu acordeon. Nós te pedimos, Senhor, que tudo isso seja aceito diante do Senhor, em prol dos lares, das famílias, dos filhos, dos pais, das mães, de todo o teu povo, não só aqui, mas em todo o Brasil, em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Assentar-se. Seja Senhor, dono da sua boca, antes que se torne escravo de suas palavras. Dá para guardar, não dá? Seja Senhor, dono de sua boca, antes de que se torne escrava de suas palavras. Isso combina perfeitamente com o que Salomão disse: tu enredastes com tuas palavras. Agora, se uma pessoa quer ser abençoada, é respeitar a quem ela deve respeito. É honrar a quem ela deve honra. O filho, a filha, que obedece seu pai, sua mãe, não levando em conta mesmo as suas ignorâncias, porque há muita coisa hoje que por serem boas, honestas, visando o bem futuro da jovem, do jovem, são consideradas como ignorância. Parece que cada um tem que aprender por si mesmo, sofrendo, batendo a cabeça, pagando preços terríveis. Mas a Bíblia disse que veja, um mandamento que passou para o Novo Testamento como mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, que é um mandamento com promessa. Com promessa de que você vai viver muitos dias, vai ter longevidade. Por isso que você não deve obedecer a ninguém quando aquela pessoa quer que você transgrida a palavra de Deus. O profeta disse: quando um homem quer que uma mulher corte seu cabelo, ela não lhe deve obediência. Quando um homem quer que uma mulher se vista de uma maneira sumária, ela não lhe deve obediência. Quando um homem quer levar uma mulher a lugares imundos, então ela não lhe deve obediência. Quando o homem quer impedir a mulher de adorar a Deus, vir à igreja, ela não lhe deve obediência. Eu diria, para agir com sabedoria, não é?
Ora, então, primeiro Deus, segundo Ele, terceiro você. Primeiro Deus, segundo ela, terceiro você. Primeiro Deus, segundo sua família. Isto quer dizer, com as pessoas com as quais você tem responsabilidade. Agora, respeitar, deve-se respeitar a todo mundo, no trânsito, em todos os lugares. Há pessoas de aparência boa, no sentido moral, e mesmo pessoas de aparências más. Deve-se respeitar dentro de seus limites. Mas acontece o seguinte, que nós, às vezes, por termos mais liberdade, às vezes nós respeitamos mais os de fora do que os de dentro. Respeitamos mesmo por educação e às vezes até obrigados, porque pode trazer consequências sérias. Desrespeitar um estranho. Agora, desrespeitar o pai, a mãe, não traz consequências sérias? Traz. Traz sim. Eu diria à juventude, não se deixe envolver, meninos, não se deixe envolver por esse espírito de emancipação da criança, por esse espírito de emancipação dos jovens, da juventude. Não se deixe envolver por isso. Faça questão de ser velado pelo seu pai, pela sua mãe, tutelado. Porque, na verdade, na hora da dor, na hora que se bate com a cabeça no poste lá, a primeira palavra que você vai dizer é mãe, é pai. É de quem você vai se lembrar. E é engraçado que na hora em que a coisa sai errada lá fora, o próprio juiz, a própria lei, responsabiliza os pais. Quando se trata de menores. Então, vamos voltar aqui ao mandamento. Isso foi tão agradável a Deus, que Ele fez um mandamento, que passou para o Novo Testamento. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Isso quer dizer, eu tenho até direito de fazer isso, mas em honra a meu pai e a minha mãe, eu não vou fazer. Você pode esperar que virá bênção para você. Você que às vezes já está até avançada em idade como uma moça, mas que honra sua mãe, que honra seu pai, fique sabendo, se é uma palavra profética, então que seja, ela é profética. Você vai ser recompensada. Deus vai te amparar antes que sua mãe morra, antes que seu pai morra. Você vai ficar bem amparado. Porque você tem honrado a sua mãe. Porque você tem honrado a seu pai. Você não saiu por aí usando de seus direitos de uma maneira vulgar. E você tem uma recompensa. Você, jovem, que pela mesma forma tem honrado às vezes um pai incrédulo, e quem sabe até bêbado, estúpido, e que não merece respeito. Deus tem uma bênção para você. Está analisado cientificamente. Ora, isso é análise de psiquiatras, de analistas.
Um deles chegou a escrever dizendo: olha, se você vai casar com a moça que foi criada vendo os pais brigando, fique sabendo, você vai ter uma esposa relienta, brigona, contenciosa. Porque ela foi formada daquela forma, vendo, assistindo, pai e mãe brigando todos os dias. Então, por isso ele disse, você não deve, em outras palavras, né? Você não deve prejudicar tanto a sua filha, o seu filho, os seus filhos, brigando, dando vazão à sua ignorância, à sua estupidez, na presença deles. Para que sois dignos, então, de serem chamados de pais e de mães. Deveriam respeitar a inocência de uma criança no berço. Porque ele disse, aquela será uma moça histérica, será um rapazinho histérico, nervoso, porque foi criado vendo a mãe histérica, nervosa, que tudo que é conseguido além das possibilidades do seu marido é através de contenda, de dores. Ele diz, olha, você vai se casar com problemas. Com problemas. Você deve olhar muito a vida conjugal dos pais daquela moça com quem você vai se casar. É o primeiro passo que você deve dar. E pela mesma forma ela. Agora, aqui, para nós fugimos dessa lógica. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos realmente muitas moças sofrendo traumas trazidos de sua criação. Muitos moços que trazem traumas trazidos de sua criação. Mas que eles superaram pelo poder da palavra. Eles encontraram na mensagem, na palavra, no evangelho, aquilo que não encontraram em casa. Então eu diria para ele, doutor, eu estou de acordo com você cabalmente. Ele responsabiliza os pais, em primeiro plano. E eu estou de acordo com ele cabalmente. Isso é lei, isso é natural, isso é lógica, vai acontecer. Agora, eu tenho encontrado, doutor, muitos outros, que ao ouvirem o que eu prego, falo com convicção, como João falou, como Pedro falou, como Paulo falou. Então eles chegaram a uma determinada conclusão seguinte: o meu lar não vai ser como o do meu pai com minha mãe. Vai ser contrário, vai ser diferente. Eles aprenderam, doutor, com a verdade, eles puderam ver onde seus pais falharam. E por isso eles têm tudo para formarem um lar de uma forma diferente, contrária àquela daquele lar que ela foi criada, ele foi criado. Então ele dá o exemplo de uma moça que disse, olha, eu nunca vou me casar, porque ela tomou uma impressão que casamento era aquilo que ela tinha visto na vida de sua mãe e de seu pai. Ela pôs assim, eu nunca vou me casar, se casamento é isso que eu vejo desde que eu me entendo por gente, eu não quero casamento, casamento é uma desgraça. Mas, por fim, ele mesmo descobriu
que a falha estava nela e ajudou. Então ela tirou aquela opinião. Por fim, você vai concluir que a falha não está em seu pai. A falha não está em sua mãe. A falha está em você. Se essa falha foi adquirida através de sua criação, Pedro disse: não foi com prata nem com ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver, que herdastes como tradição de seus pais. É claro que Pedro estava se referindo até às boas coisas da lei, às tradições da lei. Mas essa escritura não teria nenhum sentido nesta hora para nós, no Novo Testamento, nós os gentios, que nunca vivemos sob tradição da lei, senão as tradições denominacionais. Então ela tem esse sentido. O que toda mãe convertida deveria sentar-se com seus filhos, com suas filhas, e aconselhá-las, dizendo: minha filha, você não é obrigada, meu filho, você não é obrigado a ter um lar como você viu o nosso. Você não deve ser aquilo que eu fui para seu pai, contenciosa, brigona, relienta, rixosa. O pai deve dizer para o filho: você não deve ser aquilo que você viu em mim. Eu não sei porque o assunto não é esse. Eu estou fazendo casamento, é? Agora vamos aqui. E pisareis os ímpios. A Bíblia quase queria dizer assim: e pisareis a impiedade, né? Mas a questão que a impiedade não teria nenhum efeito destrutivo como tem, se não houvessem ímpios, se não houvessem as pessoas ímpias, as pessoas através das quais ela operasse. A impiedade opera principalmente como falta de respeito, falta de temor a Deus. Se a piedade da estatura do varão perfeito é temor a Deus, então a impiedade na estatura do varão imperfeito, porque às vezes a gente ainda está na estatura do varão imperfeito. A base da estatura do varão imperfeito é essa. Dúvida? Você já tem? Quem tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Está bem. Fraqueza, frouxura, ignorância, que seria intemperança, impaciência, né? Impiedade e ódio fraternal. A pedra que curou é o ódio encarnado. Essa é a estatura do varão imperfeito. Mas aquela ali é do varão perfeito. Fé, vamos lá? Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor. Fala amor. E pisareis os ímpios. Nós não vamos ficar nisso, não. Mas como nós estamos sentindo assim um tanto seguros, parece que é uma hora de se estudar essas mensagens, voltar com elas à tona, e elas ficando tão novas como estão ficando para nós. Vou dizer-lhes algo mais acerca dos sabatistas, que dizem que nós estamos equivocados quando nos reunimos no domingo, primeiro dia da semana. Aqui está o que disse Justino no 2º século. Agora vem o conhecimento histórico.
No domingo se tem uma reunião de todos aqueles que vivem nas cidades e vilas. Ele escreveu, existe esse documento histórico. No domingo se tem uma reunião de todos aqueles que vivem nas cidades e vilas. E se lê uma porção das memórias e os escritos dos apóstolos até onde o tempo permite. Quando se termina a leitura, o que preside num discurso da demonstração e a exortação para imitar essas coisas notáveis, segui-las, colocá-las em prática. Depois disto, todos nos pomos de pé para oferecer oração geral. Ao terminar a oração, como temos explicado, se serve o pão e o vinho, se dá graças, e a congregação responde, amém. Então os elementos são distribuídos a cada um, e os diáconos levam à casa dos que estão ausentes, os que têm posses, e aqueles que assim o desejam, dão contribuições voluntárias, e logo esta coleta é entregue ao que preside, o qual com ela supre aos órfãos, viúvas, prisioneiros e estrangeiros que têm necessidade. Assim vemos que aqueles que dizem que a igreja primitiva mantinha a tradição judia de se ajuntar no último dia da semana, estão em suma ignorância do que a história mostra, e por isso não são dignos de confiança. O seu ensinamento não é digno de confiança. Você deve ter confiança no ensinamento que você recebe, mas você deve analisar se aquele ensinamento é digno de confiança, porque ele poderá levar a sua alma para o céu, para o descanso, mas poderá levá-la também para um eterno sofrimento. Então, se você recebe um ensinamento de emancipação, a emancipação mundana, o que mais significa uma insubmissão, uma irreverência, esse ensinamento poderá levar a sua alma para o tormento, não para descanso. E é ensinamento de ímpios, os quais serão pisados pelos fiéis. Porque ímpio é aquele que não é fiel a Deus. Justo é aquele que é fiel a Deus. Esse é que é o justo. Aquelas pessoas podiam vir a ele, aquele que preside, e encontrar aquele repouso. Por quê? Há um gemido aonde? Em todos os corações. Um gemido em todos os corações por aquele repouso. Porém, a maioria não conhece a resposta. Porque vivem sob conselhos dos ímpios. Por isso se assentam na roda dos escarnecedores. Naquele tempo, Davi via, você tinha que sair de casa, se assentar lá num bar, na porta se assentar numa roda de escarnecedores. Escarnecedores. O justo não se assenta nessa roda de escarnecedores. Para começar, ele não come essas coisas porque ele está dentro de um quadro, de um bando de aves que não tem fel, que não tem a natureza de comer carniça, que é a pomba. Muito embora nenhum homem possa dizer que é a pomba, mas o Espírito Santo é a pomba.
Tanto que quando ele desceu sobre Jesus Cristo lá no Rio Jordão, ele foi visto em forma de pomba, que é a ave mais pura, descendo não sobre um lobo, diz o profeta, mas sobre o cordeiro, o animal mais obediente. Porque ela teria que conduzir esse cordeiro para onde ela quisesse, até mesmo para o monte da tentação. E era apenas com uma bicadinha, um toquezinho. Vamos lá, vamos ali. Não era insistindo, não era como o Davi disse, não seja como a mula que precisa de um freio na boca, ferro na boca, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, é para cá, minha filha, é para cá, meu filho, é para cá, mulher. Não. É apenas um toquezinho no coração. Ele obedecia. Jesus nunca faltou com respeito para com o Pai. Mesmo sendo abandonado por Ele. Se o seu pai te abandonou, minha filha, Deus não te abandonou. E lá quem abandonou Jesus foi Deus. Por causa de você. Agora, o ímpio, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E eles trabalham, eles engenham. Você sabe que se não fosse o ímpio, nós não teríamos uma orquestra. Nós não teríamos esses instrumentos, nós não teríamos órgão, nós não teríamos piano, nós não teríamos guitarras, nós não teríamos violinos. Se não fosse o ímpio, nós não teríamos essa câmera, não teríamos esse microfone, não teríamos esse linho, não teríamos carro, não teríamos telefone, não teríamos televisão. Não teríamos nada disso, não teríamos nem óculos. Nós estaríamos ainda na era primitiva, acendendo fogo com pedra. Por aí você tira uma noção. Nós não poderíamos escovar os dentes com escova. Não teríamos pasta de dente. Se tudo isso dependesse dos justos, nós não teríamos nada disso. Agora, por outro lado, se o mundo não tivesse esse povo de Deus, ele também já não existiria mais. Como vai deixar de existir? Toda essa civilização vai sucumbir, será soterrada, vai virar cinza. O vidro volta lá para a sua fonte de origem. O ouro vai voltar lá para a fonte de sua origem. O diamante vai sair dos pescoços, dos anéis, vai voltar lá para a sua fonte de origem. Tudo que é da terra voltará para a terra. O ferro, o níquel, o bronze, tudo. Bem como tudo que é do céu voltará para o céu. E vem habitar a terra. Agora, isso é sem dúvida alguma uma vitória. Uma vitória sobre o poder mundano. Não importa o quanto ele tenha feito, mas ele sempre foi a árvore da ciência do bem e do mal. Haverá
sempre um gemido em todos os corações por aquele repouso, mesmo tendo aviões, jatos. Você sai daqui, viaja para São Paulo, toma um jato ali, um avião desse, um Boeing, com 1h10, você está sobrevoando a capital de São Paulo. Você vai de ônibus, gasta 16 horas, 14 horas, 13 horas. Você vai de carro próprio, talvez gaste menos se chegar lá. Mas tudo bem. Houve um tempo que levava meses para fazer uma viagem dessa. O sal, o açúcar, o querosene vinha em carro de boi. Até aqui. Até Goiás. Levava meses. Houve esse tempo, na verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: muito embora tenha se evoluído como se evoluiu, podendo fazer Brasil-Nova York daqui a uns dias, num avião que vai fazer isso com 2 horas de voo. 2 horas de voo, isso é um absurdo. Sim, 2 horas de voo. E você não pode duvidar. Casas com todo conforto. Nós não conhecemos o que é conforto. A pessoa que tem mais conforto aqui em sua casa não sabe o que é conforto em relação a casas que têm conforto, apartamentos que têm conforto, piscinas, telefone na piscina, telefone no banheiro, telefone na cozinha, televisão em cada lugar, e sauna, e tudo que você nem pensa. Conforto de todas as formas. Mas sempre haverá um gemido no coração. Ontem eu vi numa concessionária muito poderosa, uma empresa muito rica, o seu proprietário, que eu conheci há alguns anos atrás, subindo uma escadinha para sair num salão assim. Aquele espacinho miúdo assim, ó. Subindo a escadinha, saindo no salão. O proprietário, o dono. E eu pensei, eu falei com a moça, esse é o senhor fulano? Ela disse, é. E eu pensei comigo, meu Deus, deve ser doído para uma pessoa dessa. Deve ser doído demais. Esse homem deve ter um gemido no seu coração. Tanto dinheiro, tanto recurso, tanto poder. Mas cada dia que passa, você sabe que o homem, quando alcança certa idade, um dia faz diferença demais para ele. O jovem não faz questão de 1 ano, 5 anos para ele, não faz diferença. Mas vai chegar a idade que 5 anos para você vai fazer diferença. 1 ano vai fazer diferença. Então você vê no semblante da pessoa. Ele não pode mais gozar de nada. Eu conheci um outro super milionário que ia para o Araguaia, tinha campo de aviação preparado para ele na margem do rio. Mas por fim, antes de morrer, ele ficou 5 anos recluído, sem poder nem se mobilizar, nem de avião, nem de forma alguma. Vendo o que ele possui, vendo assim na mão, mas cada dia sua vida se esvaindo. Há ou não há um gemido naquele coração? Ele daria tudo para começar de novo.
Se chegasse um mágico ali para ele e dissesse: senhor fulano, escuta, o senhor perde tudo que o senhor tem e o senhor vai se tornar um jovem de novo. Talvez ele aceitasse de pronto. Não é assim como se pensa ter as coisas. Elas são muito boas e nós tomamos cuidados excessivos até delas, mas chega um dia que elas ficam todas para lá. Um homem ia viajando de avião, pilotando seu próprio avião com sua esposa, de repente morre pilotando o avião, sofre um infarto cardíaco. O outro estava numa reunião de decisão que implicava milhões de dólares. De repente baixa a cabeça na mesa, enfia o nariz dentro do prato do banquete, morreu. Não há segurança. Não há. Essa dimensão foi construída, planejada, simplesmente como uma subestação. Você está aqui de passagem. Se você for pobre, feia, feio, casado, feliz ou infeliz, solteirona, solteirão, tendo família boa ou não, tudo vai passar. É uma subestação. Você não vai ficar aqui. Amém? Há um gemido em todos os corações, em todos. E a própria natureza está gemendo. Ora, eu não dou conta de citar de cor, mas veja, aos Romanos capítulo 8, verso 18 em diante. Porque para mim tenho por certo, veja que segurança, Paulo dizendo, porque para mim tenho por certo. Você pode dizer a mesma coisa? Porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você precisa olhar isto com segurança, com confiança, a respeito de si mesmo, a respeito dos seus queridos, a respeito das irmãs e dos irmãos que você acha que são errados. Aí ele continua dizendo, porque, olha gente, graças a Deus que a Bíblia é tudo para nós. A Bíblia é a última palavra. Se a Bíblia falou, seja homem todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se o mundo quisesse saber o que a Bíblia diz a respeito disto e daquilo, o mundo não estaria do jeito que está. Jesus não estaria voltando, porque esse reino não é dele. Eu votaria para a monarquia, para voltarmos a ter um rei, desde que esse rei fosse justo, pudesse ser justo, mas ele não pode ser justo, ele não tem condição de ser justo mais. Nenhum governo tem condição de ser honesto, de ser justo, de ser bíblico. Nenhum governo nessa terra pode ser bíblico mais. Nenhum governo nessa terra pode ser mais como Abraham Lincoln, como George Washington, que pegou no mosquetão também, com a neve pela sua cintura, orando e lutando pelo seu povo.
No outro dia tinha 5 furos de bala no seu casaco, inclusive no seu chapéu. Nenhum pegou nele. Mas o profeta diz: você pode botar um Abraham Lincoln em cada esquina da América hoje, que não tem mais jeito, porque o povo não tem respeito para com Deus. O povo ficou ímpio. São ímpios. Ora, se nós simplesmente gemendo não damos conta de mais nada, de que forma estaria o ímpio? Há uma ardente expectação da criatura que está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu creio particularmente, isso é particular meu, que essa manifestação dos filhos de Deus inclui a ressurreição dos filhos de Deus, a primeira ressurreição. Particularmente. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Agora, irmã, você que é mãe, teve parto natural, você sabe o que significa isso. Você sabe muito bem o que significa o que Paulo está dizendo. Veja, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso quer dizer que está dando a luz a um filho. Esse nascimento tem dores, é antecedido por dores de parto. E é justamente nessas dores de parto aqui nós encontramos, veja, na mensagem dores de parto, parágrafo 10. Porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela tua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Justamente na mensagem dores de parto, essas dores que um pai e uma mãe vêm representar aqui, dores na família, as dores que as moças estão sofrendo, porque elas estão sendo agredidas também, nos estabelecimentos de ensinamento, em todos os lugares, os moços estão, as crianças estão sendo agredidas, violentadas. Isso é uma violentação. Este conhecimento prematuro, precoce, que eles estão jogando sobre as crianças, é uma violentação. Isso é falta de sociologia, isso é falta de antropologia, isso é falta de conhecimento do próprio homem, da estrutura do homem. O salmista diz que Deus conhece a estrutura do homem. E Deus não exige do homem mais do que aquilo que Ele deu para o homem. Então não demora muito nós termos máquinas humanas
fabricadas em laboratórios, sem nenhum sentimento para com Deus, super raças. Vocês têm que saber, jovens, vocês têm que entender que vocês estão enfrentando leões, como Daniel, como Sadraque, Misaque e Abednego. Não para ser aqueles afeminados, tutelados por mulheres e coisa e tal, guardados aqui, cerca dali, Jesus, Jesus, e põe a mão na cabeça e coisa. Não, não é isso. Para serem soldados conscientes de si mesmos, varonis. A igreja precisa de ter uma consciência que ela está na maior batalha jamais pelejada. Nós não temos por que pensar em a batalha de Armagedon. Ela não é para nós. Ela é uma batalha política religiosa. E nós não estamos nisto. Jesus disse, se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Mas não é. Não é. Ele disse calmamente, ele disse para o governador, quando ele disse, você sabe que eu posso te libertar? Eu disse, que é isso? Meu pai, eu poderia rogar agora, e meu pai me enviaria aqui uma miríades de anjos, milhares de anjos. Um anjo só acabaria com aquele povo todo. Agora, miríades de anjos, que era o poder romano, que estava sujeitando os judeus naquela hora. Se Deus quisesse, se o seu reino fosse para ser estabelecido, então, como os judeus pensavam que o Messias viria numa escada de ouro, desceria com força política e os libertaria do poder romano, não era assim. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. E, concluindo, venceriam, teriam tomado as rédeas. Às vezes eu chego a me imaginar, eu, presidente da República, eu faria tantas coisas como mudaria esse país dentro de 6 meses. Mudaria de água para vinho. E não precisaria muita coisa. Mas o reino de Jesus não é deste mundo. As escrituras têm que acontecer, têm que cumprir. Isto é certo. E por isso a igreja se conscientiza de que ela é esposa, e esposa tem que ter consciência. Você não vai se casar pensando que se você não quer ter dor de parto, então não te cases. Respeitando todas as condições que porventura não permitam a mulher criar temporariamente, ou quem sabe ela ter esse desgosto de nunca poder criar. Não estou me referindo a elas. Mas, se você não quer ser mãe, se você não quer sofrer dor de parto, se você não quer perder forma de corpo, não te cases. Fique como a igreja mundana. A igreja não quer Jesus como sua cabeça. Ela está emancipada, ela é dona de seus narizes. É a emancipação da mulher. Emancipação da mulher. A mulher emancipada é a cristã. Esta é emancipada. Graças a Deus, vocês são emancipadas. Graças a Deus, sim, vocês são. Mas se ela é esposa de Cristo, pode saber, dores de parto. Você terá que ter dores de parto, porque você é esposa.
esposa do Cordeiro. Ele gerou o filho em você, o filho da palavra. Então, por isso nós vemos os pais, às vezes você pensa, o pai se torna inconveniente dentro de casa, o pai se torna parece que é um antídoto da felicidade. Se ele quer o bem dos filhos, elas dizem assim: meu pai é careta. Elas dizem assim, porque elas aprenderam com aquelas mascadoras de chiclete, irresponsáveis. Careta, meu pai é careta. Mas vamos adiante. Não é somente a natureza que está gemendo, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ela virá. Você sabe de uma coisa? A esposa verdadeira, casada realmente, que tem um marido que corresponde, no qual ela confia, o que ela espera dele acontece. Para começar, ela não exige nada dele que esteja além de suas possibilidades. Ela não o crucifica para ter carro, para ter casa, para ter vestidos caros, para nada disso. Ela não o crucifica. Ele tem prazer de vê-la bem vestida, bem calçada, bem cuidada, bem apresentável. Ele tem prazer nisto, de ver suas filhas bem vestidas. Todos os pais têm esse prazer. Eles trabalham para isso. Eles vivem para isso. E a verdadeira esposa, ela espera. Ela espera. E o que ela espera, acontece. Ele diz: olha, eu vou para o trabalho, eu vou em tal viagem, eu vou assim, eu volto tal dia, coisa e tal. Ela espera. Ele não é aquele tipo de pessoa que sai de casa e não dá nenhuma satisfação, não sabe que dia que volta, não avisa. Não, ele não é assim. Ela espera. E o que ela espera, acontece. Você acha que aquilo que a igreja de Jesus Cristo, como esposa de Cristo, veja, você sabe o que é ser esposa de Jesus Cristo? Ora, gente, o que ela espera é porque Ele prometeu. Ela não espera em coisas que Ele não tenha prometido. E Ele prometeu voltar. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar, e eu voltarei para vos buscar, para que onde estiveres, vocês também vão estar. Ela espera como a prima órfã esperou. Ela crê em sua palavra, muito embora às vezes gemendo, sofrendo, chorando, soluçando. O seu coração também está gemendo. Todos os corações estão gemendo. Há um gemido. O mundo está gemendo. Mas Ele tira, Ele traz o bálsamo. Você conhece a história daquela mulher estéril que era Ana, e ela gemeu por muito tempo,
O seu coração gemia, dia e noite, por causa de um filho. Ela era humilhada pela sua antagonista, sua competidora, a outra esposa de seu marido, Penina. Porque Penina dava-lhe muitos filhos e ela, porém, não deu nenhum filho para Eucana até então. E ela enfrentava aquilo. Você precisa medir as coisas. Que Deus enfrenta a ortodoxia, quer dizer, a igreja ortodoxa. Ele tem que cuidar dela. E a igreja gentílica. Salomão disse que é melhor você morar num rancho de sapé, na nossa linguagem, comendo uma moitinha de cebola com salsa, do que estar numa mansão com uma mulher reixosa. Ter uma mulher é custoso demais. Agora, ter duas, em competição, uma lhe dava filhos e a outra não. E é justamente a que ele mais amava é que era estéril. Veja só como ela gemia. Ela era humilhada. Mas um dia ela foi no culto, como você veio hoje. Ela foi no templo, como você entrou aqui alguma vez. Tem entrado algumas vezes, ou todas as vezes. E ela começou a orar, mas só mexendo com seus lábios. Ela não soltava a voz. O seu coração estava traspassado. Nós temos hoje um medicamento que às vezes quem tem que se prevenir contra infarto tem que carregá-lo no carro, deixar na cabeceira da cama. O sustrate. Dá aquela pontada no coração, bota o sustrate debaixo da boca, da língua, aliás, para tirar a dor do coração. Mas ali não tinha sustrate, não tinha nenhum remédio para tirar aquela dor. Aquele gemido estava lá dentro. Era impregnado na sua natureza, na sua maneira de ser, na sua constituição. Somente um filho poderia acabar com aquele gemido. Até que o sacerdote chegou e disse: olha, você está embriagada aqui na casa de Deus? Ela disse: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher amargurada de coração. Eu estou aqui gemendo perante meu Deus, porque eu não suporto mais ser estéril, não ter um filho. Naquela hora Deus moveu o coração do sacerdote ali e abriu a sua boca e disse: vai-te em paz, o Senhor conceda a tua petição. Oh, mas eu gosto dessa passagem, você sabe, eu frequentemente estou repetindo isso aqui. Isso é mais do que bonito, isso é empolgante, isso é vivificante, isso é tônico. Ela saiu dali, diz a Bíblia, o seu semblante mudou. Ela não comia, mas passou a comer. E logo em seguida, o filho veio. Igreja, essa promessa não é minha. Não creiam em mim. Nós ouvimos aqui na sexta-feira do pastor Elias. Não creiam em mim como homem, o profeta dizendo. Ele disse, ele clamou para a igreja: não creiam em mim como homem que sou. Creio na palavra. Eu sou apenas um porta-voz dele, eu sou um microfone dele, eu sou um alto-falante dele, apenas isso. Eu sou uma corneta dele. Ele apenas está me usando para dizer: igreja, você é esposa. E é natural de uma esposa ter dores.
Você pensa que mesmo conseguindo o filho, tendo concebido o filho, depois ela não teve dores de parto? Teve sim, ela não fez cesariana. Que aliás se tornou uma opção hoje, não é? Uma ridícula opção. Quando é necessário, tudo bem, mas como opção, misericórdia. Você já concebeu, igreja? Igreja em Goiânia, igreja no Brasil, igreja da roça, igreja das favelas, igreja de toda a terra. Você já concebeu a mensagem, a palavra? Você está grávida? Você tem perdido a forma? E parece que está vindo já umas contrações, dores de parto, dentro de casa, na rua, no trabalho, nos negócios, dores de parto, gemidos no coração. Não se pode comprar nada sem estar comprando uma mentira. Não se pode vender nada sem, meu Deus, misericórdia. Há um gemido em todos os corações por aquele repouso. Como gostaria de descansar a minha alma. Como gostaria de repousar. Mas quando ela alcançou a promessa, parece que ela tinha alcançado tudo, e alcançado a palavra do sacerdote, que foi um profeta para ela na hora ali. Ela teria alcançado tudo? Potencialmente. Aquilo estava nela, mas ela enfrentaria ainda as dores de parto. Eu tenho que admitir que Deus mudou a mensagem. Eu parei nesse gemido e não vou ter tempo para ir até onde nós íamos ver a igreja pisando com suas plantas dos pés sobre a cinza dos ímpios, sobre a cinza da impiedade, isto que a sujeita hoje. Pensa você, irmãs sofrendo vergonha que elas nunca pensaram em enfrentar, pais enfrentando vergonha. Você passa e condena aquele pai? Você tem coragem de fazer isso? É porque você não é pai, então. Você vai esmurrar? Você vai quebrar a boca? Você vai pegar uma jarra, um vaso, uma cadeira e quebrar na cabeça de sua filhinha? Você vai fazer isso? Você vai pegá-la, estrangulá-la e jogá-la lá na rua? Tem que se entender, tem que se respeitar, tem que se ter temor. Temor. O cavalo lá no campo, ele se encolhe, como minha mãe dizia, põe o rabo entre as pernas. E cai temor sobre ele quando está relampejando e chovendo forte. Ela diz assim: o cachorro valente mete o rabo entre as pernas e esconde debaixo da cama. Mas o homem se torna mais agressivo e mais irônico
O homem passa mais a blasfemar e gracejar em seus programas, gracejando com a verdade, rindo e dançando dentro do Titanic da era. Quando o mundo está com o estupim curtíssimo, quando você vê esses programas das pessoas engargalhadas, críticas, zombando do temor, zombando da honestidade, lembre-se disto. Há uma hecatombe. Foi profetizado um grande terremoto que vai sacudir toda a terra, e eles já estão preparando bombas para ver se desviam um enorme meteorito, uma bola, uma coisa esquisita que vem viajando aí contra a terra. E eles já estão fabricando bombas para ver se desvia, para evitar esse impacto que ele vai causar na terra. Será que eles vão conseguir? Se isso foi aquilo que Deus planejou para sacudi-la mais uma vez, conforme o profeta diz, em seu apelo dramático, não haverá bomba que vai desviar aquilo da terra. Não haverá. E você quer saber de uma coisa? Tem hora que dá vontade na gente, é que tudo aconteça logo. Dá vontade sim. Porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem tem crido. Você sabe também. As nossas meninas sabem, sim, elas sabem. Elas sabem, eles sabem, os meninos sabem. Aleluia, aleluia. Mas eu sei em quem tenho crido. O gemido saiu do coração de Ana, e o Samuel veio. O gemido deixará o coração da igreja, e o Filho Jesus Cristo se manifestará. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Parece que ficou assim, é tão belo, não é, irmã Márcia? É tão belo pensar nisso. É tão belo, é tão bonito ter certeza disto. Por quê? Por quanto se compraria esta certeza? Dólares? Por quantos $1000 custa a certeza? Certeza. Dinheiro nenhum do mundo paga, nem o mundo todo paga. Não se compra essa certeza. Não creia em mim como homem, creia no meu ofício. O que pediria eu a essas alturas? Eu não poderia falar a não ser a mesma coisa. Não creia em mim como homem, como pessoa, que você vai se decepcionar. Não faça de mim nada mais do que aquilo que sou, um homem. Mas creia nesse ofício. Você tem feito muito bem em respeitá-lo. Você respeitando esse ofício, você está respeitando a Deus. E Deus escolheu esse ofício para publicar verdades que somente ofício desta natureza pode publicar. Você pode encontrar homens melhores, mas não ofícios. Homens melhores, mas não ofício. E todos os ofícios que estão associados com este ofício gozam da mesma missão, da mesma vindicação.
se tornando um ofício só, todos nós. Eu mesmo deveria respeitá-lo mais. Talvez eu não o respeite como vocês respeitam esse ofício. Você sabe que o profeta na sua casa não tem honra. E não há uma pessoa que você desrespeite mais do que a você próprio. Se você for analisar, isso é verdade. Começando pela alimentação. Isso é uma verdade. Mas nós glorificamos a Deus por esse ministério. Esses pastores espalhados por todo esse Brasil afora. E vamos dizer uma coisa, por toda a terra. Porque esse é o ministério do profeta, do irmão Branham. Esse ministério não é meu. Não é de homem. É de Deus através do seu profeta. O que nós precisamos é de misericórdia. Mas essa misericórdia já veio. O que nos resta é imitarmos. Nós devemos imitar alguém. Que acham vocês? Nesse caso da misericórdia, qual mulher que deveria ser imitada na Bíblia? As irmãs podem responder? Hã? No caso da misericórdia, Raabe. Ela pediu misericórdia, alcançou misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Amém? Então, muitos momentos, tristezas, gemidos no coração, sombrios. No mundo a gente tem que passar, realmente. É nesta hora que o crente implora ao Senhor Jesus: misericórdia, Senhor, tem de nós. Para mim, a mensagem é essa resposta, é a misericórdia de Deus. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. As lutas aqui são grandes. Oh, meu Senhor, atende a minha voz. A minha visitante, o meu visitante, podia tomar parte disso assim, como seu, como propriedade sua, como oração sua também. Tem misericórdia de mim. O visitante, a visitante podia também pensar nisto, orar no seu espírito, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim? Você acredita que Ele conhece o que acontece dentro de você? Você acredita que Ele conhece os seus gemidos? E às vezes a maior dor que você tem é decepção consigo mesma. Às vezes não, é assim. Não é com seu pai, não é com sua mãe, não é com a irmã, não é com o irmão, não é com o pastor, não é com o diácono, é com você mesmo. Pai, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Prometo, 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 mas não cumpro. Eu disse uma vez que louvaria a Ti durante toda a minha vida e Te honraria. Em prazer, na hora de prazer, na hora de abundância, de escassez, em dias bons, em dias maus, eu louvaria a Ti. Porém, o que eu fiz foi chorar, foi
o que me faz chorar foi, Senhor, foi o meu murmurar, quer dizer, a murmuração foi mais do que o meu louvor. Eu já murmurei muito mais na minha vida do que louvei. Que decepção! Se estivesse embalando, botando dentro de um saco, um recipiente, as murmurações que a gente faz. Murmuração em casa, por causa disso, por causa daquilo. Os michoxos que a gente dá na vida, pegasse e viesse, despejasse tudo aqui agora, e depois pegasse o louvor, a gratidão. Quantos quilos de murmuração ia dar? Quantos quilos de michoxos, de reclamações? Quantos quilos? Será que daria 1 quilo de louvor? 1 quilo de gratidão? Aí vem a misericórdia de novo. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo o crente que eu sou, que eu tenho sido, né? Tu me faz tantos bens. Há um gemido em todos os corações por aquele repouso. Amém. E não há nenhum coração de filho de Deus que possa gemer por coisa que não existe. Se há um fundo clamando, o fundo é porque é um fundo para responder. Eu não tenho vos vendido o evangelho meu. Nós não temos vendido o evangelho nosso. Nós temos pregado o evangelho de Jesus Cristo. As promessas de Jesus, que se algum dia você for para um hospital, ficar sozinha lá, com câncer, seja o que for, e ninguém te visitar, Ele está lá com você. Ele está com você, em qualquer lugar. Você não tem aonde esconder dele. Davi disse, se eu subisse lá nos altos e fizesse o meu ninho lá nas estrelas, lá ele me veria. Se eu fizesse lá no fundo do mar, ele me veria. Isso quer dizer, ele estaria comigo. É bom, é gratificante, é confortante, é animador. É animador. É gratificante. Anunciar o evangelho que a gente sabe que não é da gente, não foi manufaturado em seminário, e nem tão pouco em quarto de tonteria. Eu creio no meu ofício. Aleluias. Deus vivo está aqui, vendo o gemido de cada um. O que Ele está pedindo é apenas coragem para você receber o que Ele tem para te dar. Coragem. Coragem para receber o que Ele tem para você. Coragem. Quando Ana recebeu, aquilo lhe causou dores de parto. Glória a Deus, tenha coragem. Em nome de Jesus Cristo. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.